Galera, o mal, ele não dorme, isso todo mundo já sabe. Quando você realmente tava achando ali que tudo já tinha ficado tranquilo, que você já podia relaxar, né? Toma, uma coisa ali, do nada tá ali cafungando teu pescoço, tem um assassino na janela, os monstros estão soltos, enfim, o bicho pega. Essa, galera, é a regra do cinema de terror, sempre. Eu vou listar aqui pra você 7 filmes que meteram um medo na galera no passado e estavam mortos e enterrados. Só que esse sossego vai acabar. Hollywood, ele apelou pra bruxaria e vai trazer essas obras aí de volta da morte. Olha que coisa linda. Enfim, galera, são 7 filmes de terror que vão ganhar um remake e você nem sabia que eles estavam vindo, beleza? Quem tiver coragem, vai vir comigo assistir esse vídeo. Bora! Trunks, Breno aqui. E galera, Drácula, Frankenstein, Homem Invisível, muitas histórias de terror têm mais de um século de idade. Meu pai tem muitos mais séculos que isso. Mas enfim, Frankenstein então já completou 2 séculos, pra você ter noção. Frankenstein é bebê perto do meu pai. Bom, galera, são obras que foram adaptadas aí pro cinema mais de uma vez, com certeza. Não tem como você contar uma história dessas uma única vez nas telas do cinema. Essas são realmente narrativas que não morrem jamais e precisam sempre reaparecer. Tá? Com outros efeitos, de repente, outros atores, outras visões de diretores. Isso também vale para muitas histórias mais recentes. Muitas delas são boas demais até para se contar uma vez, né? Outras ficam muito melhores na refilmagem. It, a Coisa, por exemplo, só virou fenômeno, galera, na segunda tentativa. A gente tem aí também outros clássicos que renasceram, como A Mosca, A Bolha Assassina, Invasores de Corpos. Agora, uma nova leva de remakes tá vindo. E eu tô animado, beleza? Se prepara porque você vai se arrepiar. Mas já vai comentando aqui embaixo qual que é o filme de terror que você ia querer muito que tivesse um remake. Bom, comenta aqui embaixo e vamos ver se você dá sorte pra ver se esse filme aparece aqui nessa lista. Mas calma, que antes você acha que a vida é fácil. Bom, galera, eu já falei pra vocês que quando eu te dou um conteúdo você tem que se inscrever no canal. Essa é uma troca justa, sabe? E falando em justo, meu pai tá prestes a aumentar meu salário, galera. Ele já fala isso há um tempo, já. Mas é dessa vez que vai rolar, então se inscreve e dá o like que me ajuda pra caraca. Bora com o vídeo. Os Garotos Perdidos. Já quero começar essa lista aqui com um clássico dos anos 80, com Kiefer Sutherland, né? E ele era moleque, muito antes de 24 horas, já fazendo um papel aí de um vampirão adolescente mal pra cacete. Não é o filme mais assustador dessa lista não, tá? Mas com certeza é um filme que deixou saudade aí em muita gente, marcou muita gente nos anos 80. E agora a Warner, galera, tá com planos pra refazer, melhor, pra fazer um remake, né? Pra refazer um make, pra refazer um remake, pra fazer um make. Eu não entendi o que ele... Enfim, galera, já estão confirmados aí no elenco o ator Noah Jupe, né, que fez o filho mais velho em Um Lugar Silencioso, e também o Jaden Martell, que foi um dos moleques que enfrentava o Witch. Por enquanto, não se sabe aí se esse remake de Os Garotos Perdidos vai realmente modernizar a história ou se vai só homenagear a história dos anos 80. O lobisomem... Galera, o lobisomem faz parte dos chamados monstros da Universal, né? Personagem que a produtora vem filmando e refilmando aí desde 1930. E nesse pacote aí tiveram, muitos de vocês conhecem, Drácula, Frankenstein, a Múmia, o Monstro da Lagoa Negra. Agora é a vez do lobisomem ressurgir, galera. A última vez que ele apareceu nos cinemas foi em 2010. Inclusive com o grande Benício Del Toro, né? Fazendo o monstro. E outra coisa é que a Universal ela tentou criar um universo cinematográfico, né? Com esse monstro. Mas... o filme que muitos de nós conhecemos, A Múmia, foi tão mal de bilheteria e de crítica também, que eles cancelaram tudo. Agora, a Universal quer resgatar pelo menos o lobisomem. O peludo de vez aí será o ator Ryan Gosling. Sexta-feira 13, remake de 2009. A franquia Sexta-feira 13 tá largada as moscas aí desde 2009, por conta de uma batalha judicial pelos direitos autorais. Isso sempre acontece, né, galera? Esses lados aí de Hollywood é tudo... people. Enfim, a ideia era pra fazer uma continuação daquele remake e seguir dali, mas não rolou. Até que em setembro de 2022, galera, a New Line finalmente deu a entender que tinha resolvido tudo, né, e já tinha conseguido os direitos da franquia finalmente. A empresa ela fez mistério, mas o produtor Sean Cunningham lançou a braba. Vai rolar filme novo em 2023. Será que vai mesmo? Não é hoje, né, que a gente ouve falar que eles querem fazer e nada nunca acontece. Bem, galera, em Hollywood só uma coisa que é certa. Jason Voorhees sempre volta. Os Vampiros de Salem. É claro que ia rolar Stephen King nessa lista. Como é que não pode rolar? Tem que rolar. Ele é o maior mestre vivo aí da literatura de terror. O cara é um gênio. Em 1975, muito tempo atrás, ontem pro meu pai, eu tenho que parar de usar ele, senão acho que o aumento não vai rolar. Mas enfim, galera, o King ele publicou Os Vampiros de Salem, né? E 4 anos depois o livro já virou minissérie de TV.
Em 2004 rolou um remake nos cinemas que ninguém viu, e agora já passou da hora de contar essa história de novo. E é aí, nesse momento, nesse exato momento que eu pergunto pra você, o que você faria se a sua cidade fosse tomada por vampiros? Bom, você vai descobrir com esse remake, galera. O filme ele foi anunciado para 2022, adiado para 2023 e agora... Bom, enfim, ele parece que sumiu do calendário da Warner. Será que rodou que nem Batgirl? Batgirl, morcego, né, vampiro? É um pouco parecido, né? É bom, enfim. Anaconda! Olha a cobra! É mentira! Não é mentira! Galera, o primeiro Anaconda estreou nos cinemas em 1997, com um elenco de peso e fez sucesso, tá? A sucuri pegava geral, Jennifer Lopez, Jon Voight, Eric Stoltz, o negócio foi realmente brabo. O filme teve trocentas continuações, mas nunca conseguiu repetir o sucesso aí do original, né? O que é meio triste. Agora, galera, a Sony e a Columbia querem fazer um remake que eu acho irado, com a mesma pegada de Meg. Ou seja, galera, eles querem investir muito dinheiro pra ter bilheteria nas alturas, né? Bom, eles provavelmente vão criar uma serpente maior ainda. Tá vendo? Tu acha que a vida é fácil assim, mas quando tu tiver ali no cinema escuro, tu vai tomar um susto ali com a cobra, chegando ali. Putz. Invasão zumbi. Invasão Zumbi, a gente pode concordar que é um título horrível, né, em português, pro filme original que se chama Train to Busan, né, ou Trem pra Busan, não sei como é que pronuncia. Enfim, galera, é um dos melhores filmes de zumbi que eu já vi na minha vida. É tenso, é dramático, é bom demais, sério. Só que ele é coreano, né, e o público norte-americano é aquilo. Os caras não conseguem assistir filme de fora do próprio país. Resultado, vem aí, galera, uma refilmagem americana com títulos de The Last Train to New York, ou O Último Trem pra Nova York. Eles são bem originais. Esse remake, galera, vai ter produção de James Wan. Você pensa, mas quem que é James Wan? James Wan você conhece, tá? É o cara que fez Jogos Mortais, Invocação do Mal e Annabelle. Enfim, pelo menos alguém que manja, sabe? O filme ele tava programado pra estrear já em 2023, mas foi adiado sem previsão por enquanto. A hora do pesadelo! Bom, se Jason tá voltando, era óbvio que Fred Krueger não ia perder essa chance. Não pode perder essa festa. Sim, senhoras e senhores, a Hora do Pesadelo vai ganhar outro remake, galera. A New Line, ela já tava ali embarreirando, olha que termo bonito, justamente porque tava ganhando dinheiro com Invocação do Mal, né, e enfim, os derivados ali. Em 2019, os direitos da franquia A Hora do Pesadelo voltaram para a família do diretor Wes Craven, que foi o criador do Fred Krueger. E agora, se liga nessa informação, a proposta disso tudo é trazer de volta o Robert Englund, né, para fazer o vilão outra vez, e a atriz Heather Langenkamp do primeiro filme para fazer um X1. Olha que irado, no mesmo estilo da trilogia recente aí de Halloween. Agora, eu fiquei confuso. É remake mesmo? Ou será que é uma continuação? Bom, não sei, eu só sei que eu quero ver muito Fred Krueger nos cinemas mais uma vez. Agora escreve aqui nos comentários quais desses filmes você ficou mais ansioso. Qual que você não tá botando fé? Tem mais algum outro remake aí que você ia curtir de ver nos cinemas? Então já comenta aqui embaixo, que quem não comentar eu vou puxar o pé de madrugada, tá bom? Só vou dizer isso. Se deixar o pé pra fora, eu tô pegando nesse teu pé. Já se inscreve no canal, clica nessa bola que vai me ajudar pra caraca. Como eu falei, galera, meu pai tá quase me dando um aumento, então eu tô felizão. Ele falou que é hoje o dia, então ele já faz isso há 13 anos, mas é hoje. Então já clica aí no se inscrever que vai me ajudar pra caramba. E também já clica no sininho, quando o nosso próximo vídeo do Ei Nerd lançar, você vai receber aquela notificação, se ele é bonitinha, bum, Ei Nerd lançou um vídeo. Aí você consegue clicar e, enfim, você é uma pessoa especial pra gente, entendeu? Então eu quero que você receba essa notificação. E é isso. Um beijo e te vejo lá. Fui!